Neste domingão, dia de semifinal do Campeonato Carioca, logo mais 6h30 da noite, Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã, primeiro jogo da semifinal, o segundo será na outra semana. Vocês estão no canal AV+, eu sou o Marco Vasconcelos, convido vocês, se inscrevam no nosso canal, é muito importante, o AV+, é o canal número 2 da plataforma do canal Atenção Vascaínos. Pegue esse link, compartilhe para os amigos, grupo de WhatsApp, grupo da Pelada, grupo dos amigos vascaínos, grupo do Telegram, compartilhe esse link, dê o like e também se inscreva no canal, é muito importante para a sequência do nosso trabalho. Bem, nosso tema de hoje é a questão emocional, e o Vasco mais do que nunca, para mim, precisa ter isso no jogo de logo mais contra o Nova Iguaçu. Claro que você pode dizer, bem, mas o time teve frieza no momento das cobranças de pênaltis, no meio de semana contra o Água Santa, na classificação pela Copa do Brasil, mas durante o jogo o Vasco teve um pouco de descontrole emocional sim, entrou um pouco na pilha do adversário. Basta lembrar que no primeiro tempo, quando o Vasco vencia por 2-0, o Neilton começou a aprontar e aí os jogadores do Vasco entraram na pilha um pouco. Galdames, Medel, o próprio João Vitor, vimos assim depois que ele foi substituído, aquela briga que teve do lado de fora, e foi nítido ali, pessoal, que o Emiliano Dias e o Ramon Dias não gostaram não somente da atuação do time, em boa parte dos jogos, primeiros 25, 30 minutos, o Vasco foi bem, mas depois na questão tática, na questão técnica, mas também pela questão anímica, também pela questão emocional. Deu para ver nitidamente que o Emiliano tirava o João Vitor, tentava tirar outros funcionários do Vasco que estavam envolvidos naquela confusão, porque o time tinha acabado de empatar o jogo, com aquela cabeçada do Piton, depois do cruzamento na falta do Payet, e tinha tempo ainda para conseguir, de repente, um outro gol e não depender dos pênaltis. Então, ficou ali claro que a comissão técnica também estava incomodada com aquela questão. Vale lembrar que o Vasco, durante essa temporada, teve alguns momentos assim. No próprio Campeonato Carioca, contra o Bangu, contra o próprio Nova Iguaçu, claro que a gente tem que considerar, porque ali foram erros grosseiros da arbitragem. Diante do Fluminense, o Vasco foi muito prejudicado. Mesmo assim, teve um pouco de descontrole por parte de alguns jogadores. Se o Vasco não ligasse tanto, eu sei que é difícil, tá? Porque quem está ali dentro é uma outra adrenalina, um outro momento. Quem está de fora é bem mais fácil falar. Mas se o Vasco não ligasse tanto para o que tinha acontecido nesses jogos, poderia superar as adversidades, se controlar emocionalmente, não cair na pilha do adversário e sairia com outros resultados. Contra o Marcílio Dias, em algum momento o Vasco também se descontrolou psicologicamente. Muita preocupação com a arbitragem. Repito, sabemos como o Vasco tem sido prejudicado nesse ano, mas acho que é uma característica do jogo com o Água Santa e será a mesma característica do jogo de hoje, com o Nova Iguaçu. Se o Vasco entrar na pilha do adversário, arbitragem, o adversário cavando faltas, catimbando, a coisa pode ficar ruim em relação a essa primeira partida. Até porque deve ser o jogo do Nova Iguaçu, já que eles têm a vantagem de 2 resultados iguais. Ou seja, se o Vasco vencer por 1-0, um gol de diferença, o Nova Iguaçu vencendo por um gol de diferença no segundo jogo, se classifica. Então o Vasco precisa até de uma boa margem para ter tranquilidade na segunda partida, no outro domingo ainda, sem local definido. Mais do que nunca, é preciso controlar essa euforia, essa emoção. Claro que em São Januário a cobrança é um pouco maior do que no jogo no Maracanã, embora o Maracanã seja um estádio com uma capacidade bem maior, mais de 60 mil torcedores, essa é a expectativa para o jogo deste domingo, mas de qualquer forma é uma atmosfera diferente. Então a comissão técnica já está ciente disso, a gente percebeu até pelas últimas movimentações. Medel, que é o capitão do time, mas a gente sabe que é um pouco esquentado, João Vitor que mostrou isso, até o Payet no jogo com o Água Santa se descontrolou um pouco psicologicamente, o Rossi quando entra bota muita pilha, o Verratti fica um pouco incomodado quando é marcado de muito perto, quando começa a tomar aquelas pancadas, isso é normal, é claro, mas é preciso ter consciência que o jogo do Nova Iguaçu pode ser esse, até porque, tecnicamente, taticamente, o Vasco tem melhores jogadores, isso é inegável, embora o Nova Iguaçu tenha feito uma grande campanha nesse primeiro turno do Campeonato Carioca na Taça Guanabara, foi inclusive o segundo colocado e por isso tem a vantagem em cima do Vasco, que foi o terceiro. Então,
mais isso, é ter um pouco de tranquilidade, não cair nessa pilha do adversário, ter mais controle emocional, porque aí sim, com a técnica, com a qualidade dos jogadores, do treinador, o Vasco pode superar tranquilamente o Nova Iguaçu, tem muito mais time e abrir uma vantagem importante aí nessa semifinal do Campeonato Carioca. Acima de tudo, é preciso ter um respeito também ao adversário, né? Não pode achar que o Nova Iguaçu vai perder de qualquer jeito, que o Vasco vai ganhar a qualquer preço, a qualquer momento, como aconteceu contra o Água Santa. Ali foi um pouco disso também. Além do descontrole emocional, o Vasco, quando fez 2-0, ficou tranquilo no jogo, levou aquele golzinho no final do primeiro tempo do Neilton, e talvez aquilo mentalmente já tenha preocupado muitos jogadores para a segunda etapa. Até porque o Vasco vinha de 2 eliminações seguidas nos pênaltis nessa Copa do Brasil, nessa competição. Então, precisava, nesse ano, dar uma resposta. Passou da primeira fase, você joga a segunda fase em casa, abre 2-0 e depois leva o 2-2, o descontrole é normal. O Vasco se desorganizou taticamente, se desorganizou tecnicamente, começou a errar muito, o próprio Payet errou bastante, depois foi decisivo mais uma vez, só que mentalmente é preciso também ter esse controle, como o Vasco teve, por exemplo, na disputa por pênaltis, e conseguiu, com os 4 cobradores, fazer o resultado e se classificar na Copa do Brasil. Situação igual no Campeonato Carioca, preciso ter cuidado com o Nova Iguaçu, mas assumir o papel de protagonista, como o Vasco é, um time grande, diante da sua torcida, Maracanã, com 60 mil torcedores, e também ter esse controle emocional, não cair na pilha do adversário. Tá bom, rapaziada? Mais uma vez, convido vocês, se inscrevam aqui no canal AV+, dê o like nesse vídeo, compartilhe o link para os grupos de WhatsApp, de Telegram, compartilhe para os seus amigos e vai ser muito importante para o nosso canal. Super cobertura neste domingo, Vasco e Nova Iguaçu, tem o pré-jogo, tem a nossa transmissão sempre muito completa, o pós-jogo com entrevistas, com informações na coletiva, na zona mista e muitas notícias, muitas análises também no canal Atenção Vascaínos e também aqui no AV+. Bom dia a todos, forte abraço e até a próxima, rapaziada!